O programa Quarta Dimensão está na telinha da rede tvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. 1º de maio de 2015, 17 horas. Quando o servo lhe disse que enxergava a nuvem do tamanho de uma palma da mão, Elias já mandou o recado ao rei, confiante que a seca findara. Aparelha o carro e desce, para que a chuva não te paralise. 1 Reis 18, versículo 44. Ele não confiava no sinal precário daquela nuvem passageira. Elias confiava, isto sim, na resposta que obteria de suas orações. Dali a pouco, os céus enegrecidos derramaram copiosa chuva sobre a terra seca. 1 Reis 18, versículo 45. Cuidando da imagem e do som, contamos hoje a presença dos nossos amigos Zube, João Luiz e Stefan. Com eles na técnica, temos a certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: clima pode ser resgate. Mr. Thomas Stevenson proferiu frase pertinente: se dermos ar-condicionado aos árabes, a tensão no Oriente Médio diminuirá. É difícil manter a cabeça fria num calor acima de 40 graus. Mr. Thomas acreditava na influência do clima no comportamento do ser humano quando expressou seu ponto de vista. Calor excessivo prejudica o raciocínio. O aquecimento global é problema sério. O aquecimento global virou bicho-papão e o medo vem congregando gregos e troianos. A 7ª parte da superfície do globo, ao redor do Oceano Ártico, Sibéria, Alasca e Canadá, até o ano de 1900 vivia congelada. Esse território achava-se coberto por algo que chamaremos lama. Esta lama compunha-se de areia e terra de aluvião e água congelada. Pasmem todos, porque aconteceu algo espantoso. Deste território foram retirados mamutes e rinocerontes, bois e tigres enormes, mortos e congelados num abrir e fechar de olhos. No Alasca, incluímos ainda o bisão gigante, lobos e castores. Quando e por que tão variados animais foram mortos e congelados? O fato é que nunca existiram geleiras na Sibéria, a não ser em altas montanhas. E os animais foram encontrados em planícies, pouco acima do nível do mar. Não se tratavam de animais afogados, pois todos estão frescos, inteiros, intactos e ainda de pé ou ajoelhados. Isto mostra que eles foram surpreendidos. Um mamute encontrado na Sibéria no começo do século XX não tivera tempo de engolir comida, capim e ramos verdes. Ele foi congelado no tempo de um piscar de olhos. Explicação dos cientistas: houve deslocamento da superfície da Terra. Como toalha de mesa erguida pela Dona Maria, o solo se movimentou, ocasionando erupção de vulcões. Esta movimentação lenta da Terra, como um tapete gigantesco, aproximou regiões temperadas de massas polares.
Vulcões em erupção não expelem apenas lava, mas também poeira e gases. Estes gases subiram e foram congelados. Então aquela massa de frio, 100 graus abaixo de zero, desceu sobre os animais, congelando-os instantaneamente. Segundo o cálculo pelo radiocarbono, os animais encontravam-se congelados há 10.000 anos, quando foram descobertos. Voltando no tempo, analisando a época desses achados, séculos atrás, dá para percebermos a mudança climática. As vizinhanças dos polos agora estão derretendo. Por esta razão, ursos polares estão na lista de espécies ameaçadas hoje em dia. Para entendermos a intensidade das modificações climáticas, registrarei um fato preocupante. No início do século XX, foi encontrado nas margens do rio Berezovka, na Sibéria, um mamute congelado com a cabeça de fora. Seu corpo estava acocorado sobre a perna direita, a outra estendida, como se saudasse alguém. Parte da cabeça fora devorada pelos lobos, mas o resto se encontrava perfeito. O revestimento interno da boca e a língua mantinham-se conservados. Por incrível que pareça, entre os dentes estavam os restos da sua última refeição, capim fresco e legumes. Talvez num primeiro momento esses detalhes até pareçam irrelevantes. Se nos aprofundarmos, todavia, eles revelam um quadro incrível. Congelar carne não é fácil. Para alcançar resultado ótimo, será necessária rapidez. Qualquer demora produzirá cristais no líquido das células, prejudicando a qualidade do congelamento. A uma temperatura de 40 graus abaixo de zero, são necessários 20 minutos para congelar um peru e 30 minutos para congelar meio boi. Imaginem mamute com todo o seu peso e o calor natural do bicho vivo caminhando no pasto. Só o fato de não ter conseguido alimento mostra que ele foi congelado de imediato. Morreu de pé, paralisado de frio. Dá para imaginarmos a intensidade daquele frio. Falando sobre este caso, o naturalista Ivan Sanderson, acatando também a opinião de outros, aponta mais de 100 graus abaixo de zero. Pode uma coisa destas? Calculada pelo processo de radiocarbono, a idade daqueles corpos alcançou 10.000 anos. Por este episódio, verificamos uma realidade preocupante. O desenho do clima adquire o formato de uma bomba. Esta bomba se encontra em nossas mãos, meus amigos, ameaçando explodir. O aquecimento global está acelerando como carro descendo ladeira sem freios. Um século atrás, nós tínhamos frio suficiente para manter animais de grande porte congelados. Hoje, o descongelamento atinge as vizinhanças das calotas polares, colocando o urso do gelo na lista de animais ameaçados. O aquecimento global, na opinião de especialistas, vai comprometer até mesmo a parte econômica do planeta. Ficaremos ainda mais pobres. Sofreremos consequências em nossa qualidade de vida. O tempo de transição foi apontado por Jesus como tempos difíceis. E toda esta parafernália, para nós, já não constitui surpresa.
Jesus advertiu, porque neste tempo haverá grande tribulação como nunca existiu, nem antes, nem ocorrerá depois. Mateus 24, versículo 21. E neste ponto, meus caros, nós faremos a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan e do Zube, o nosso site está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, meus amigos. A título de lembrete oportuno, repetimos o convite. Mais uma página foi colocada no site na semana passada. O título do assunto é Pistas Falsas Confundem. Em seguida, o nosso tema de hoje, clima pode ser resgate. As vítimas de Hiroshima e dos fornos crematórios do nazismo não esgotaram a cota de provações do ser humano. E você pergunta por quê? E eu respondo, pelo fato de Jesus ter sido claro. Preste atenção, porque eu vou repetir as palavras do grande mestre. Haverá grande tribulação como nunca existiu antes, nem ocorrerá depois. Não houve, nem haverá coisa igual. E nós acreditamos que o aquecimento global faz parte deste contexto. É o remédio amargo para corrigir desvios de conduta. A peste negra e a gripe espanhola, que dizimaram milhões de pessoas, foram pequenos problemas no entendimento de Jesus, portanto. A profecia de Jesus fala em algo inédito, acima da média. Nunca foi visto algo de tamanho impacto. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Em consideração aos eleitos, tais dias serão reduzidos. São palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 22. Se o aperto continuasse, faltariam sementes para a procriação e a vida física desapareceria do planeta. Não restariam sobreviventes. Além da inclemência climática, a profecia diz que ocorrerá confusão doutrinária. Infelizmente, contra este veneno, não existe antídoto. O amor pelo dinheiro revelará onda de enganação sem precedentes. É o Evangelho quem revela. Surgirão falsos profetas, operando grandes prodígios, que enganarão até mesmo os eleitos. Mateus 24, versículo 24, profecia de Jesus. É a razão das nossas repetidas advertências. Milagreiros enganarão os próprios eleitos. Como se não bastasse o aquecimento global e a fúria da natureza, os maus exemplos agravarão os flagelos. Aquela pedra do sonho de Nabucodonosor será lançada. Gente que se considera importante vai se surpreender. Vejam que aquele mamute pastava tranquilo há 10.000 anos quando foi congelado. Tudo aconteceu de forma súbita. A trombeta do juízo final vai surpreender muita gente de ouvidos lacrados. O raio não avisa onde cair. Ninguém está livre de fenômenos climáticos que estão ocorrendo cada vez com maior frequência. Eles estão no pacote de tribulações apontado por Jesus.
Frio intenso é difícil de suportar. Calor excessivo, da mesma forma, é um suplício. Seca prolongada é transtorno. Chuva sem tréguas é dose para elefante. A propósito, dentro do nosso tema, a revista Isto É publicou reportagem intitulada A Senhora do Tempo. O repórter Marco Damiani, na edição de 31 de janeiro de 2007, retrata a figura da médium Adelaide Escritori. Ela afirma receber o espírito do cacique Cobra Coral, cuja missão declarada é interferir no clima. A reportagem informa que Adelaide, na época, afastou chuva sobre cratera aberta nas obras do metrô de São Paulo. O secretário adjunto da prefeitura, Ricardo Teixeira, assinou documento oficial agradecendo. Trecho da carta se encontra na reportagem. Choveu em vários locais da cidade, menos na região afetada pelo desastre. Dentro do nosso tema, repetimos o que escreveu Isto É, revista de circulação nacional. Veja que nós não estamos tomando partido. Até jornal inglês enalteceu o trabalho desta médium. Aceitar este fato, no entanto, eu entrego ao arbítrio de cada um. Eu não estou aqui impondo algo, não. Em tese, eu creio que os espíritos participam ativamente da nossa vida. Eles já tiveram corpo e alma como nós, e será perfeitamente aceitável que interajam conosco. Não vejo a menor impossibilidade. Isto, entretanto, não significa aceitação de autenticidade deste caso, que conheci pela imprensa. Vejam que a Bíblia recomenda. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai antes se eles procedem de Deus. 1 João 4, versículo 1. Nós não alcançamos evidências suficientes. Defesa intransigente de fatos fora do nosso controle seria até uma leviandade. O fato da revista Isto É ter cedido espaço, porém, nos forneceu alento para incluir este assunto em nossa exposição. E o critério será inteiramente de cada um dos nossos telespectadores. Afinal, eu outra vez afirmo, em tese, a mediunidade é um fato, e nós acreditamos nela. Muitos dizem, são almas do outro mundo. Errado, meus caros. São espíritos do mesmo mundo, temporariamente desprovidos de corpo físico. A Bíblia conta que o espírito de Samuel, já desencarnado, interagiu com o rei Saul encarnado. Isto, entretanto, já não pertence ao nosso tema de hoje. E nós vamos passar adiante. O fato é que o calor, frio, chuva, seca, terremotos e inundações completam soma daquilo que merecemos. Deus não acresce simples vírgula ao nosso currículo. Ele nos dá o remédio conforme a receita. O clima áspero é um dos martelos do karma. O clima áspero está batendo em naquelas provações merecidas. Eu já deveria estar na repartição, diz o antenor irritado. E essa tempestade não para. Paciência, meu caro. Depois do juízo final, o Apocalipse diz que a coisa vai mudar. Jamais serão maltratados pelos ardores do clima. As populações mundiais de hoje, que passarão para o novo mundo, não vão sofrer nem frio extremo, nem calor extremo.
Apocalipse 7, versículo 16. Este texto é confirmado no livro de Isaías. Eles não serão abatidos pelo calor do sol ou por quaisquer outros ardores. Eles serão conduzidos aos mananciais de água. Isaías 49, versículo 10. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Disse o salmista: quem me dera ter asas como um pássaro, eu fugiria do vendaval e da chuva. Salmo 55, versículos 6 e 8. Ao invés de expressar este desejo impossível, o salmista Davi deveria ter feito melhor, se humilhando diante de Jeová, porque toda aprovação é merecida, ele merecia aquilo. Outros estavam ameaçados pelo mesmo perigo. Será que Davi lembrou que não estava sozinho no pedaço, que ele não era o único a sofrer? Não teria sido esta a razão de que Deus o tenha afligido? As entrelinhas parecem revelar esta falha do salmista e a imediata aprovação que colocou à mostra a sua falta de caridade. E depois deste pinguinho de doutrina, o nosso tema. Clima pode ser resgate. Isaías promete que o clima será modificado após o juízo final. Eles não serão abatidos pelo calor do sol ou por quaisquer outros ardores. É uma garantia de amenidade. Inverno misturado com outono, verão semelhante à primavera, nem frio nem calor insuportáveis. Alguém poderá me perguntar: o sol continuará após o juízo final? Claro que continuará, meu caro. O sol espalhará calor sobre a terra, continuará espalhando calor. A nossa resposta só pode ser positiva. Como se explicará, então, esta mudança maravilhosa no clima do planeta? Numa reportagem especial sobre o tsunami ocorrido lá na Ásia, Anita Bartolomeu nos fornece uma preciosa pista. A intensidade abalou a Terra, chegando a deslocar a posição de certas ilhas. Cientistas acreditam que a magnitude de 9,0 tenha feito o planeta oscilar no seu eixo. O planeta mexeu no eixo do planeta, aquela tremenda daquela provação. Este é o gancho que nós aproveitamos para responder esta pergunta. O tsunami deslocou levemente o eixo da Terra. Vejam vocês que Jesus profetizou inúmeros tsunamis que ocorreriam antes da volta do Cristo juiz. Quanto poderá deslocar-se ainda o eixo da Terra? Planeta em posição vertical. Ética dos direitistas do Cristo também na vertical. E por que não? O próprio Apocalipse determinou através do seu profeta. Eu vi novo céu e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não é. Apocalipse 21, versículo 1. Tudo mudará. Vocês escutaram a descrição da mudança de lugar das ilhas. Anita Bartolomeu nos contou na reportagem.
É aquilo que diz o Apocalipse. O mar já não é. O mar já não é o mesmo. O eixo na vertical, com certeza, produzirá consequências. Nem o sol nem a terra continuarão na mesma posição. Continuarão do mesmo jeito. Continuarão afetando o nosso planeta daquela mesma forma. Não mais. Os muitos tsunamis que serão produzidos por Deus abalarão o eixo do planeta. O cenário será totalmente modificado. E toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Está lá em Apocalipse 16, 20, essas palavras. Somos dos que acreditam em mudança radical na mente do homem, no coração do homem e no aspecto físico do planeta. Teremos uma nova terra. Planeta inclinado recebe os raios do sol de um jeito. Planeta na vertical hospeda o calor do sol de outra maneira. Aí está explicado tudo. Já está ocorrendo o degelo das calotas polares pelo aquecimento. Todas as vezes que os engonços do eixo marcarem uma nova posição, o clima irá sendo modificado. E tudo será repetido até completar-se o reaperto decisivo no físico e na consciência. Reaperto na mentalidade dos seres humanos. Passaporte para permanecer na terra prometida, meus caros. Só um existe: o amor. Quem não atingir determinado patamar será exilado e matriculado em outra escola e planeta diferente. E não adiantará nem choro, nem vela. Será oportuno recordarmos a parábola das 10 virgens. As virgens negligentes pediram às prudentes: emprestai vosso azeite, pois as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes conheciam as colegas de outro carnaval e não caíram na lábia. Procurai os vendedores e comprai azeite, disseram elas. Mateus 25, versículo 9. Enquanto as virgens tolas saíram para comprar azeite, o noivo chegou e a porta foi fechada. Adeus, oportunidade perdida. Somente no próximo ciclo, as 5 virgens tolas concorreriam ao visto de permanência em planeta melhor. Aqui, elas perderam a vez. E Jesus remata a parábola das 10 virgens acrescentando: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 25, versículo 13. O raio não faz ponto de cair, que cada um se previna e coloque as barbas de molho. Se ficássemos atentos aos sinais da natureza, ninguém perderia lugar. O degelo nos polos já está produzindo inundações profetizadas há milhares de anos atrás. Cidades e até países desaparecerão pela invasão das marés. Chuvas de pedras produzirão estragos nunca vistos. E caiu do céu sobre a terra, sobre os homens, enorme chuva de pedras, e os homens blasfemaram contra o flagelo. Apocalipse 16, versículo 21. Além de pecadores impenitentes, nós continuamos blasfemadores, linguarudos e ingratos, murmurando como crianças malcriadas. Nunca aceitamos a imparcialidade da justiça divina, cuja sentença sempre tem sido considerada imerecida. Coitadinhos de nós, vítimas de destino ingrato, é o desabafo de alguns. Nós demoramos para compreender que aquilo que acontece no chão planetário
se concretiza quando Deus quer. É Ele que comanda tudo. O maligno, sem poder algum, não provoca nem raios, nem trovões, porque ele nem existe. Alguns ainda insistem e perguntam. Ora, porque todos nós sabemos que esta figurinha é uma invenção da teologia. Não passa de lenda ridícula, completamente fora de lógica. Satanás, meus amigos, é o próprio homem mau, encarnado ou desencarnado, com corpo ou sem corpo. Tudo o que acontece de bom ou de ruim vem de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus é o único poder. E Ele nos dobra pelo sofrimento. Quando a natureza nos corrige, é Deus atuando. Não fosse esta correção e já estaríamos no fundo do abismo, encalacrados de tanta soberba e orgulho. Então compreendemos que os males que nos atingem são benéficos, porque nos bonificam. Quando permite a correção, o Papai do céu está nos ajudando. E neste ajudando, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo está voando como um avião a jato. E nunca esqueçam, sexta-feira é o dia do nosso encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Na próxima sexta-feira, 8 de maio, nosso tema será Segurança versus Liberdade. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Clima pode ser resgate. As tempestades, raios e trovões brotam da natureza, mas toda a sua trajetória é fruto de uma planificação do alto. Deus é o verdadeiro Senhor do clima. Os homens fazem suas previsões, mas muitas vezes não depositam confiança nos seus cálculos e tabelas. Falta certeza nas afirmações. É o caso daquele meteorologista que acabara de anunciar céu de brigadeiro e ele mesmo saiu de casa carregando um guarda-chuva e galocha no sapato. Em 1966, o jornal Times colocou uma previsão futurista para o ano de 1980. Para 14 anos depois, a profecia anunciava progresso espantoso. Além das Antilhas, furacão é previsto e destruído por borrifos de iodeto de prata lançado por aviões. Furacões não aconteceriam mais, imagine se pode. Meteorologista avisará Moscou de que granizo intenso alcançará os trigais de Rostov no começo daquela tarde. Os russos imediatamente acionam foguetes para bombardear o granizo e evitar prejuízos. As pessoas em férias num balneário serão informadas de que choverá das 12h35 até 14h15 da tarde. Isto seria bom demais, se não representasse previsão falsa para o ano de 1980. Vejam como o homem é orgulhoso e cheio de si. A ciência não atingiu o patamar anunciado por este futurólogo exagerado. A meteorologia está em promissor desenvolvimento, ninguém nega isso, mas ainda estamos longe dos resultados anunciados para o ano de 1980. Hoje nós estamos longe disso. E nós já nos encontramos em 2015, portanto, 35 anos depois desta desastrada predição. Mas ninguém desanime.
Os habitantes da Nova Jerusalém vão aprender, inclusive, a maneira de aproveitar os fenômenos climáticos. Este novo relacionamento com a natureza explica, em parte, a promessa de Apocalipse de que os eleitos gozarão clima sem extremos, nem calor demasiado, nem frio excessivo. Escravizando a natureza, os humanos vivem divorciados do meio ambiente e não conseguem desvendar seus segredos. Simplesmente a natureza está devolvendo o merecido troco. Houve tempo em que os terráqueos foram escravos da natureza nos primórdios da civilização. Depois, nos tornamos escravocratas. Respeito e colaboração sem surpresas tão somente serão implantadas quando os mansos herdarem a terra. No mundo atual, influenciado pelo egoísmo, não haverá tréguas. Por isso os mistérios do tempo continuam escondidos às 7 chaves. Vejam que o acesso ao fruto da árvore no jardim do Éden não foi liberado porque os guardiões se encontravam completamente nus. Para merecermos benefícios, somos obrigados a nos agasalhar com a túnica da ética. O casal do Éden mantinha-se completamente pelado. Por isso o Criador não permitiu que a raça adâmica colhesse os frutos. Nudez na Bíblia, meus caros, significa fraqueza de caráter. Alguém poderá perguntar, na atualidade, quais os impedimentos que Deus tem colocado no caminho da exploração predatória da natureza? No Gênesis nós encontramos Jeová inflexível. Se comerdes dos frutos da árvore, com certeza morrereis. Hoje, a própria natureza criou mecanismos de sobrevivência. Aborto de tufão nas Filipinas produzirá seca prolongada na Índia. A natureza trabalha entrosada. Como os furacões transportam carga equivalente a 12 bombas de 20 megatons, não tem sido fácil lidarmos com eles. Eliminá-los criaria efeitos colaterais imprevisíveis. A natureza tem suas defesas e castiga os agressores. Todos os povos desejam ganhar mais, crescer mais, aumentar o PIB. Felizmente, a consciência vem segurando o braço e a mente de governantes sérios. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal não pode ser colhido por predadores sem critério. O manuseio da tecnologia é vedado aos que não têm moral. A natureza tem sido agredida e, na contrapartida, vem reagindo com violência. O tsunami da Ásia chegou de surpresa, meus caros, e tomou conta do pedaço. Menina, não tenha medo, disse Daya Ranjan, tentando acalmar a criança, depois que a primeira onda varreu o trem. Logo em seguida, outra onda de 12 metros de altura estourou contra o expresso, fazendo os vagões lotados rolarem várias vezes. Daya Ranjan e os filhos escaparam dos ferros retorcidos. Ao largo, depois da fuga, o coração de Daya se apertou quando viu a multidão. Aquela multidão imensa que gemia e chorava. Gente que perdera todos os bens. De súbito, as multidões perceberam suas vidas estraçalhadas. Na cidade de Meulabô, de 50 mil habitantes, a mesquita restara como a derradeira construção de pé. Tempestades, terremotos e maremotos passam como cometas.
Esses fenômenos são vozes clamando pelos nossos ouvidos fechados, pelas nossas bocas blasfemadoras, pelos nossos braços agressivos, pela falta de perdão, de caridade e de amor. Oxalá tenhamos clarividência e coragem para entender a mensagem divina e ensarilhar as nossas armas em proveito da paz. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E na próxima sexta-feira, meus caros, estaremos aqui outra vez, dia 8 de maio de 2015. E estaremos discorrendo sobre o tema segurança versus liberdade. E só nos resta aqui agradecer. Agradecer pela presença maciça de vocês. Agradecer pela solidariedade. Muito obrigado, meus caros. E que a paz, a prosperidade, a saúde, a alegria de viver e tudo que for bom, que Deus derrame sobre todos. Mas acima de tudo, meus caros, que derrame amor em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.